Qual é o sentido e o propósito da vida? De qualquer um de nós. O sentido é você descobrir para o que você nasceu. E o propósito é você botar isso em ação. Então, assim, você já tinha o sentido. Agora, quando você descobre o sentido, que é baseado no seu talento, e faz disso o propósito da vida, que é exercer isso, cara, é a glória da vida. Isso não quer dizer que você tenha que começar no propósito da tua vida, no sentido. Ninguém começa, né? Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, a geração mais nova vai ter várias profissões. Então, assim, tudo vai mudar muito. Mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras, abrir uma outra porta. Acho que a grande revolução é você ser de verdade, né? Isso que estava faltando. As pessoas não eram de verdade. Todo mundo nasce com dom. Todo mundo tem. A diferença é se uma educação ou um meio ambiente vai ser capaz de fazer aquilo ficar muito claro desde muito cedo. Ou se o meio ambiente, a sociedade e a educação for atrapalhar. E é tão interessante porque se você observa uma criança muito cedo, os dons estão lá. É que depois fica assim, para com essa palhaçada. Vamos supor que você tivesse pais e falasse assim, você não vai ser nada na vida, fica quieto, se comporta. Então é o que eu digo, uma educação não cria um dom. Ou potencializa ou aniquila. Todo mundo nasce com dom. Agora, você vê, meu maior desafio hoje não é quando chega um adulto jovem, um adolescente deprimido, tirar ele da depressão. Quando chega com pânico, tirar do pânico. Isso é fácil, é mole. Quando eu tirei a crise de pânico, tirei da depressão, eu falo assim, e aí, cara, pra que você nasceu? Você tá aqui nesse universo fazer o quê? Qual é a sua? Porque assim, olha só, o sol tem que aquecer a gente, o rio tem que dar no mar, a macieira tem que gerar maçã. Você acha que você tá na natureza e pra nada. Você veio aqui a passeio. Cara, nós somos parte da natureza. Sim. Como qualquer coisa que está na natureza. A natureza odeia quem não cumpre sua função. Se o sol amanhece, não estou afim de aquecer, não estou afim de trabalhar hoje, acaba a vida. Presta atenção, quem é você? Qual é o seu talento? Se você não se prepuser a ser uma pessoa que você foi preparado para ser, você não vai dar em nada, vai vir um vazio impossível. Então, o ser humano lida muito difícil. Quando você abre muito leque, você acaba não focando em nada. Então o excesso de opção também é ruim. Agora, é diferente se a gente chega assim, cara, o teu talento é esse aqui, vai por aqui, errando ou acertando, vai dar certo. Agora, o que acontece é que ainda tem pai e mãe, vai por aqui, deixa o cara errar. Deixa ele colocar se jogar. Super proteger. O pior é não ir à luta. O pior, o que uma águia pega o seu filhote e joga? Ele vai ter que voar, tá na hora, vai voar. Porque da mesma maneira que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer, que pode passar a vida inteira sem se manifestar. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção. Gosto de falar de instabilidade de atenção. Transtorno do déficit de atenção e com hiperatividade, eu estou dizendo em maneira muito simples que você tem um cérebro que pensa mais, numa quantidade maior de pensamento, numa velocidade maior de pensamento. Porque tudo no cérebro é pensamento. Então é como se eu dissesse, olha, você tem um cérebro, que é 6% da população, que vai a 300 km por hora, quando a média dos outros 94 vai a 200. É isso. Aí você fica assim, não, mas eu não pego nada, ou então eu não tenho memória. Não, você não consegue se atentar àquilo. Existe uma teoria, e essa teoria é muito válida, que se você tem um talento e você passa a exercer esse talento até completar 10.000 horas, que isso dá mais ou menos 3 horas por dia em 10 anos. Mas você pode fazer isso em menos. Você chega no topo, na excelência. Por exemplo, os Beatles. Os Beatles eram uma bandinha de fundo ali, de garagem. O que aconteceu? Eles assinaram um contrato com um empresário para levar eles para Holanda. Não, antes de estourar, levou para Holanda. Quando eles chegaram lá, estavam crentes que iam fazer show e papapá. Era para tocar naquela rua de prostituição, que começava a tocar meia-noite, 10 horas da noite, e ia até 4 da manhã. Eles tocavam 5 a 6 horas por dia. E não tinha como voltar, porque eles assinaram o contrato. Quando eles voltaram para a Inglaterra, aí eles já eram os Beatles. Por quê? Porque eles tocavam 5 a 6 horas por dia. Então, o que levaria 10 anos, levou 4.
Isso vale para qualquer... Então isso é uma matemática exata. Isso é uma matemática exata. Claro que, tipo assim, vamos supor que eu tivesse um donzinho de música. Predisposição. Exatamente. Se eu começasse a estudar música pelo menos 3 horas por dia, em 10 anos eu chegaria ao topo. Não precisa muito. Mozart começou a estudar piano, com 9 anos para valer. 6 anos descobriram que ele tocava. Quando é que ele compõe a primeira grande ópera dele? 19 anos. Então, isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Para esporte, para intelectualidade, qualquer coisa. Então, com foco e disciplina, eu chego onde eu quero. E se plantando, tudo dá, mas tem que plantar. Porque o sucesso, quando é construído lentamente, ele realmente te dá propósito, ele te dá sentido de vida. Quando ele é muito rápido, você não está pronto para ele. Todo excesso esconde grandes vazios. Subir muito rápido é muito difícil. Você vai passar por provações que você pode cair. Eu nunca vi ninguém, em caso de sucesso, tropeçar quando estava subindo. Vi tropeçar quando já estava lá em cima. Porque chega uma hora que você pode tudo, entre aspas. E aí, acabou, você tá liquidado, você não tem mais amigo. Porque o amigo é aquele que fala, você tá chato pra caramba, hein? Porra, tu tá rico, tá não sei, mas tu tá chato. Cara, tem uma coisa chamada espírito, sabe? Esse não dá pra comprar, não. Esse tem que construir. E a gente vê isso muito acontecer. Assim, os bajuladores. Quando tiver muito bajulador perto de você, pode ter certeza que é uma opção de diabinho ali, tentando a parte deles. Só pra perturbar. As dúvidas vão melhorando a gente, porque, por exemplo, você vai ficando mais humilde, porque aí você vê que você é muito pequenininho, entendeu? Você vê que você não vai ser validado pelo que você tem, você vai ser validado porque no fundo, você morre sozinho, cara, não adianta. Então você tem que estar muito bem com você tem que estar na tal do estado de solitude. Isso é solitude. A maioria das pessoas tem solidão, não consegue nem ficar sozinho. Aí fica preenchendo. Né? A grande maioria das pessoas só acham que elas vão ser felizes quando ela tiver alguém. Por que a gente tem esse pensamento? Porque a gente ainda não sacou que cada um de nós é um indivíduo completo em si próprio. E isso não é arrogância, isso não é individualismo, isso é constatação. Por exemplo, até gêmeos, um nasce numa hora, outro nasce na outra. Eles habitaram o mesmo útero, mas cada um estava com uma placenta. Não existe isso. Quer dizer, o crescimento, a transcendência é individual. O coletivo é alienante sempre. Por exemplo, você vai para um show de rock ou de sertanejo para transcender a consciência? Não, você vai para se divertir, vai para se alienar um pouquinho. Agora, você vai ali se alienar para reabastecer. Eu me reabasteço e vou para a vida, e vou para a luta, e vou me tornar uma pessoa melhor. O se alienar é você esvaziar para encher de novo. É isso que eu tô falando. Então existe a possibilidade de você ser feliz. Sozinho, eu não sou sozinho. Eu tenho só meus amigos, existe essa possibilidade. Só existe essa. Você aí você só consegue ter o outro de maneira feliz quando isso já está resolvido em você. A vida da pessoa é buscar o grande amor dela. Vai ficar buscando, vai morrer buscando. E quando chegar do outro lado, vai estar buscando. Vai buscar a glória da vida. Quer saber por que você nasceu e tornar isso um propósito. Botar esse filme para rodar. Porque você acha que você veio aqui a passeio? Não, gente, a natureza. Você já pensou se o sol hoje chegasse assim? Eu não quero brilhar, não quero aquecer. Hoje não. Hoje eu não tô afim. Qual é a felicidade para um humorista? Ver o povo rindo. Ok. Qual é a felicidade para um perfeccionista? Executar o que ele gosta de fazer em alto nível. Porque você está raciocinando a felicidade pelo seu funcionamento mental. A gente tem que raciocinar a felicidade de cada um pelo dom de cada um e pelo exercício desse dom de cada um. O fundamental é inspirar as pessoas. Então, é tornar o conhecimento tão acessível que você fala para uma criança, fala para um adolescente, e ele pode não entender o que você falou, mas ele sabe que aquilo tem algum sentido. É plantar uma sementinha. O conhecimento tem essa magia. Se você despertou uma coisa, um bom professor, por exemplo, não é o cara que dá a melhor matéria, mas que inspira você buscar aquele assunto. Isso das pessoas, se as pessoas soubessem que inspirar pessoas deveria ser uma coisa que todos nós deveríamos fazer. E eu estou falando em inspirar pessoas, por exemplo, eu já fui inspirada por pessoas que simplesmente me deram um sorriso. Sabe, você chegar num lugar, a moça do cafezinho ou a moça que está varrendo o chão, olhar para você e dar um sorriso. Falei, cara, que coisa inspiradora. Na mesma hora eu falo assim, por que eu tô com essa cara amarrada? Então, assim, a gente tem que ter essa coisa de colaboração. Não existe
convivência humana se a colaboração não existir. Então, essa coisa de você prender o conhecimento, isso implode em você. Essa coisa de você prender uma palavra legal, implode em você. E as pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, seja para o que for, a gente só pode ter uma felicidade razoável quando a gente se torna uma pessoa melhor para a gente, mas também para as pessoas que nos cercam. É o que eu digo que são a grande revolução da humanidade, ela vai começar no quintal da gente. Se todo mundo fizer um micromundo melhor, a humanidade como inteira vai ser melhor.